dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos aí meditando no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. A nossa terceira e última palavra nesse versículo. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Meus irmãos, comemorar o Natal, olhar para esse texto tão precioso, nós precisamos entender que contar a história de um lugar. Há uma cidade pequena demais, que não dá para ser contada com outras cidades. Mas nesse local pequeno, Deus tinha um plano. Tinha um plano traçado na eternidade. E agora, hoje, meu irmão, minha irmã, depois de falarmos de há um lugar pequeno demais, mas que Deus faria uma obra maravilhosa, falar que havia um plano traçado na eternidade, que nesse lugar pequeno demais, Deus levantaria aquele que haveria de governar, reinar sobre Israel. Agora, diz o texto da palavra de Deus, além de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Meu irmão, minha irmã, não dá para celebrar o Natal sem falar da história de um local pequeno demais. Não dá para não falar de que Deus tinha um projeto eterno sobre o que aconteceria naquele lugar. E hoje eu quero que você caminhe nesse dia entendendo que celebrar o Natal é contar a história de um Salvador transcendente, o Deus eterno, o Verbo que se faz carne, o céu que se encontra com a terra, o Deus que não fica indiferente ao sofrimento do seu povo, a ponto de se encarnar e habitar entre nós cheio de graça e de verdade. Conte, meus irmãos, que a história de Belém Efrata é a história do local onde Deus se tornou humano. Deus se fez carne e mesmo assim não deixou de ser Deus. O Deus que sabe o que eu estou passando, o Deus que sabe o que você está enfrentando nesse mês onde deveríamos estar alegres porque comemoramos o Natal de Cristo. É esse Deus que se torna humano, esse Deus que não deixa de ser Deus, mas continua sendo homem, 100% Deus. E por que é importante saber que celebrar o Natal é celebrar a história do Deus que se fez carne, o homem que foi 100% homem, mas também 100% Deus. É perceber que o Deus que nós celebramos o seu nascimento em Jesus Cristo é o Deus que sabe o que é sofrer. Ele deixou a sua glória, ele nasceu dependente numa manjedoura e ele transformou a vida de todos que com ele se relacionaram. Ninguém saiu da mesma forma. Ele curou cegos, ele curou leprosos, ele fez coxo andar, ele salvou o povo dos seus pecados. Celebre o Natal contando a história de Cristo, o nosso sumo sacerdote, o nosso sacerdote que é também o nosso advogado a ponto de podermos viver cada dia para a glória de Deus, porque se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, no nome de Jesus, esse versículo 2 do capítulo 5 de Miqueias,
ele fala para nós de um local pequeno demais, mas que foi alvo de um propósito eterno, um plano eterno do Senhor. E conta a história do Deus que se fez carne, do homem que levou sobre si as nossas iniquidades, o justo dando a sua vida pelos injustos. Isso é comemorar o nascimento de Cristo. Vive esse dia alegre, porque Deus tem nos amado com amor eterno. Oremos ao Senhor. Deus amado, obrigado, ó Pai, pela tua palavra que nos conta dessa Belém Efrata, casa de pão, local de frutificação. Obrigado por esse texto que fala sobre, ó Pai, o plano eterno do Senhor. E conta-nos a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, que esse irmão, essa irmã que está ouvindo essa mensagem, possa neste dia ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Pai, se alguém ouvindo este vídeo, esse áudio, Pai, que o Senhor abra os ouvidos, abra o coração, abra a mente, ó Deus, para que possamos nos alegrar, porque Jesus Cristo nasceu. No nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Amém.